Depois de tudo o que aconteceu, durante uma refeição, o avô de Tae-sung comenta que, a partir do dia seguinte, a rotina dele vai ficar bem corrida. Mesmo assim, diz que ainda há tempo para organizar tudo. Enquanto os dois comem, o idoso percebe a mão de Tae-sung enfaixada enquanto ele tenta segurar os talheres. O avô fala diretamente que Tae-sung provavelmente deve estar odiando ele do fundo do coração naquele momento. O avô diz que, com o tempo, Tae-sung ainda vai agradecer por tudo aquilo. Tae-sung não responde. Ele simplesmente volta a comer em silêncio. Enquanto observa o neto, o idoso acaba se lembrando de uma situação do passado. Na época, ele tentou levar Tae-sung embora e ficou indignado ao ser acusado de sequestro. Só que logo foi avisado de que poderia realmente ter problemas legais por tentar levar um menor sem a autorização da responsável. Voltando ao presente, o avô continua criticando a mãe de Tae-sung. Ele diz que ela estragou o garoto e manda que o neto nunca mais volte a procurá-la. Tae-sung apenas concorda em silêncio. Enquanto isso, continua tendo dificuldade até para segurar os talheres por causa da mão machucada. Logo depois, o avô pergunta se ele ainda mantém contato com o pai. Tae-sung responde que conversa com ele de vez em quando. Ouvindo isso, o idoso manda que ele não corte os laços de jeito nenhum. Na verdade, sugere até que Tae-sung aproveite o próximo encontro para pedir ao pai as ações da empresa. É aí que Tae-sung finalmente perde a vontade de continuar aquela conversa. Ele larga os talheres e avisa que vai se retirar. Sem esperar a resposta, se levanta e vai embora. O avô fica sozinho à mesa e apenas solta um longo suspiro. Enquanto isso, em outro lugar, Yeon-hee chama Hae-bom para jantar. O garoto tenta recusar e diz que está bem, só que Yeon-hee não aceita. Ele insiste para Hae-bom comer o que preparou e ainda brinca que vai guardar rancor por anos caso ele recuse toda aquela hospitalidade. Sem jeito, Hae-bom acaba cedendo. Enquanto ele se senta, Yeon-hee percebe imediatamente que seus olhos estão bastante inchados. Durante a refeição, pergunta se a comida está boa. Quando Hae-bom confirma que sim, Yeon-hee parece aliviado. Hae-bom, porém, só consegue pensar que precisa terminar logo e ir embora dali. Só que Yeon-hee percebe. Então pergunta diretamente para onde ele pretende ir depois. Ao notar o clima estranho, tenta consertar a pergunta e explica que ficou apenas curioso, sem querer insinuar nada. Hae-bom desvia o olhar. Depois de alguns segundos, admite que não tem para onde ir e também não tem para onde voltar. Por dentro, ele mesmo começa a se perguntar onde está tentando chegar com tudo aquilo. Vendo a situação, Yeon-hee resolve falar sério. Ele deixa claro que ter encontrado Hae-bom mais cedo não foi simplesmente uma coincidência. O garoto fica surpreso. Então descobre que Tae-sung havia enviado sua localização para Yeon-hee, que por acaso já estava passando perto daquela região. Yeon-hee comenta que nem precisa saber todos os detalhes para perceber que alguma coisa deu muito errado entre os dois. Por isso, pede para Hae-bom ficar ali por mais um tempo. Hae-bom hesita. Ele sente que já está abusando demais da hospitalidade. Mas Yeon-hee garante que está realmente preocupado com ele. Para aliviar o clima, ainda brinca que assim que Hae-bom melhorar, vai fazer questão de expulsá-lo pessoalmente. Até lá, só precisa aceitar ajuda. Depois de pensar por alguns instantes, Hae-bom agradece e concorda em ficar. Yeon-hee comemora imediatamente e já aproveita para mandar que ele coma bastante. Na verdade, começa a colocar tanta comida no prato de Hae-bom que o garoto fica olhando para aquilo, achando a quantidade completamente exagerada. Alguns dias depois, Tae-sung começa em um novo trabalho. Diante de toda a equipe, o chefe apresenta ele como o novo funcionário da empresa. Tae-sung se apresenta formalmente e recebe as boas-vindas dos colegas. Em seguida, o chefe mostra qual será sua mesa e avisa que ele pode perguntar caso tenha qualquer dúvida. Tae-sung agradece e concorda. Só que assim que começa a se acomodar, alguns funcionários já começam a cochichar. Como Tae-sung entrou fora do período normal de contratação, logo surge a suspeita de que ele só conseguiu a vaga por nepotismo. Um dos colegas até tenta mandar o outro parar de falar. Mesmo assim, Tae-sung percebe perfeitamente o clima ao redor. Só que não liga. Para ele, estar naquele escritório ainda é 1000 vezes melhor do que voltar para a casa do avô. Naquele lugar, ele sente novamente a mesma sensação sufocante que carregava quando era criança. Enquanto tenta se concentrar no trabalho, Tae-sung começa a pensar nisso. Mesmo depois de tanto tempo, aquela pressão continua ali. Ele chega a se perguntar se o medo do passado nunca desapareceu de verdade. Só que o celular vibra sobre a mesa e interrompe seus pensamentos. Tae-sung pega o aparelho. É uma mensagem de Yeon-hee. Junto dela, existe uma foto de Hae-bom tomando café da manhã. Assim que vê que ele está bem, Tae-sung sente um alívio imediato. Ele responde agradecendo toda a ajuda. Também pede para Yeon-hee continuar cuidando de Hae-bom por enquanto, porque sabe que ele deve estar sofrendo muito por dentro. Yeon-hee garante que ele não precisa se preocupar com isso, mas aproveita para devolver a pergunta. Quer saber se o próprio Tae-sung está bem no meio de toda aquela situação.
Taesung responde apenas que sim, então guarda o celular e tenta voltar ao trabalho. As horas passam e pouco depois o dia finalmente termina. Quando Taesung sai do escritório, o motorista já está esperando do lado de fora. Ele avisa que vai levá-lo para casa. Taesung apenas concorda e entra no carro. Durante todo o caminho permanece calado no banco de trás. O motorista percebe o clima pesado pelo retrovisor e decide puxar assunto. Ele diz que sabe como toda aquela situação deve estar sendo difícil. Mesmo assim, pede para Taesung continuar firme, porque aquela fase ruim vai passar. Taesung olha para ele e pergunta se foi o avô quem mandou que tentasse consolá-lo. O motorista nega imediatamente. Ele explica que, apesar de trabalhar para o presidente agora, antes disso passou muitos anos servindo na casa da avó de Taesung, então começa a falar sobre ela. O homem conta que a avó fez de tudo para proteger o neto, e que continuou preocupada com Taesung, até o último momento da própria vida. Aquelas palavras atingem ele em cheio. De repente, Taesung finalmente entende o que é aquela sensação pesada que continua esmagando seu peito desde que voltou. Não é apenas medo, é culpa. E ao perceber isso, uma dor profunda toma conta dele. Já em outro lugar, o ruivo pega um envelope e agradece pelo pagamento. Logo depois, aproveita para perguntar uma coisa que estava incomodando ele. Se o idoso tinha tanto poder para resolver tudo daquele jeito, por que não agiu com firmeza desde o começo? Na cabeça dele, isso teria poupado bastante tempo e dinheiro. O avô responde com toda a calma que existe uma ordem certa para cada coisa acontecer. Só por essa resposta, o ruivo já entende que o plano nunca foi simplesmente separar Taesung e Haebon. O idoso explica que se tivesse forçado demais e feito o neto se voltar completamente contra ele, tudo teria sido um fracasso. Então, o ruivo dá os parabéns, comentando que no fim tudo saiu exatamente como ele queria. Só que o avô corta o clima na mesma hora. Agora que o trabalho terminou, ele prefere não ter mais nenhum tipo de contato com aquele homem. O ruivo até se faz de ofendido. Depois de trabalhar por 6 meses inteiros, esperava pelo menos um pouco mais de consideração. Então solta, com um sorriso estranho, que nunca se sabe como as coisas podem terminar. O avô fica desconfiado na hora e pergunta o que ele quis dizer com aquilo. Mas o ruivo desconversa. Ele diz que o velho está paranoico demais, se despede e vai embora. Assim que atravessa o portão, dá de cara com Taesung parado ali. Os dois trocam um olhar. O ruivo passa por ele tranquilamente e comenta com aquele tom debochado de sempre, que pelo jeito Taesung já começou a trabalhar na empresa. Logo depois faz questão de esclarecer uma coisa. Ele não é gay, e diz que não gostou de fazer aquilo. Taesung apenas encara ele com uma expressão séria. O ruivo olha para aquela cara e brinca que até ficou com medo, porque uma encarada dessas seria capaz de matar alguém umas 3 vezes. Só que ele ainda não terminou. O homem comenta que o avô de Taesung realmente passou dos limites dessa vez. Depois, dá um sorriso irônico e lembra que Taesung ainda tem muito mais tempo de vida pela frente do que o velho. Então pergunta se ele não concorda. Antes de seguir seu caminho, tira um cartão do bolso e coloca dentro do paletó de Taesung. O ruivo avisa que, caso ele queira encurtar um pouco a vida do avô, é só ligar. Taesung apenas solta uma risada sem humor diante da provocação. Nesse momento, o celular do ruivo começa a tocar. Ele atende e já ironiza a mulher do outro lado, dizendo que ela tem um faro impressionante para dinheiro, e perguntando como conseguiu ligar justamente naquela hora. A mulher responde que sabe tudo sobre ele e manda que vá encontrá-la imediatamente. Depois disso, segue seu caminho cantarolando tranquilamente. Taesung fica parado, apenas observando ele desaparecer ao longe. Pouco depois, Taesung liga para o Dr. Choi. Ele atende preocupado e pergunta se está tudo bem, já que não estava conseguindo falar com ele antes. Taesung responde que o assunto é importante demais para resolver por telefone, então combina de encontrá-lo pessoalmente em breve. Antes de desligar, porém, olha novamente para o cartão deixado pelo ruivo, e aproveita para pedir ao Dr. Choi que investigue aquele homem. Enquanto isso, Young leva Haebon para passear e chama ele para entrar em uma loja de roupas. Haebon aceita. Enquanto caminham pelo lugar, ele percebe como fazia tempo que não tinha um dia tão tranquilo e normal. Dentro da loja, Young pega uma peça e pergunta o que Haebon acha. O garoto percebe claramente o esforço dele para tentar melhorar seu humor. Por isso, responde que aquela roupa ficaria ótima em Yonggi. Só que o rapaz não cai nessa. Ele insiste que quem precisa escolher alguma coisa é o próprio Haebon. Tentando não estragar o clima, Haebon dá um pequeno sorriso. Yonggi então mostra 2 camisas diferentes e pergunta qual cor ele prefere. Só que até uma pergunta simples dessas acaba trazendo Taesung de volta à sua cabeça. Sem pensar muito, Haebon escolhe o azul marinho. Ele sabe perfeitamente que essa seria a cor que Taesung escolheria para ele. Pouco depois, já usando a camisa nova, Young-hee olha para Haebon e comenta que parece até que a peça foi feita sob medida. Haebon agradece de forma contida. Por dentro, porém, sente aquele aperto voltar.
Ele tentou tirar Tae-sung da cabeça de todas as formas possíveis, mas está começando a perceber que isso é praticamente impossível. Tae-sung já faz parte de detalhes pequenos demais da sua vida. Está nas cores que ele escolhe, nas coisas que lembra, e até em decisões que deveria conseguir tomar sozinho. Enquanto continuam passeando, os dois passam por uma padaria. Yeon-hee se anima imediatamente e chama Hae-bom para entrar, comentando que adora pão de ervilha. Pouco depois, eles já estão saindo de lá com uma bandeja cheia de doces e pães. Hae-bom agradece por todo aquele cuidado. Yeon-hee segura a sacola e pergunta se ele quer mais alguma coisa. Hae-bom hesita. Depois de pensar por alguns segundos, admite que existe sim uma coisa que gostaria de ter. Mais tarde, já durante a noite, Hae-bom aparece sozinho no quarto do apartamento. O silêncio finalmente faz todos os pensamentos que tentou evitar durante o dia voltarem de uma vez. Segurando o anel preso ao colar, ele pensa em Tae-sung. Sente falta da voz dele, do calor, da presença ao seu lado, e começa a se perguntar se não tomou a decisão errada ao se afastar. Quanto mais o tempo passa, mais a culpa e o arrependimento parecem aumentar. Nesse momento, o gatinho se aproxima e sobe em seu colo. Hae-bom segura o bichinho com força e permanece ali em silêncio. Ele não sabe o que fazer daqui para frente. Só consegue admitir uma coisa para si mesmo. Por mais que tente seguir em frente, ele simplesmente não sabe como viver longe de Tae-sung. Durante o almoço, o avô pergunta a Tae-sung como estão as coisas no trabalho. O rapaz responde de forma direta que está tudo indo bem. O idoso então aconselha o neto a se dedicar bastante dentro da empresa, mesmo quando receber tarefas simples ou aparentemente sem importância. Tae-sung apenas concorda, sem demonstrar muita vontade de continuar a conversa. Pouco depois, o avô sugere que os dois saiam para jantar naquela noite. Só que Tae-sung recusa e avisa que já tem um compromisso com um conhecido da faculdade. O idoso pergunta imediatamente se essa pessoa é um homem. Tae-sung confirma. O avô até parece prestes a fazer algum comentário sobre as pessoas com quem o neto deveria se encontrar, mas acaba desistindo e prefere ficar quieto. Mais tarde, Tae-sung chega ao local combinado. Um antigo colega da faculdade logo aparece todo animado, cumprimenta ele e pergunta como tem passado. Enquanto os dois caminham juntos, o rapaz pede desculpas por estar participando daquela situação. Tae-sung tranquiliza ele na hora e lembra que foi ele mesmo quem pediu aquele favor. Só que existe alguém observando tudo de longe. O motorista que trabalha para o avô de Tae-sung tira uma foto escondida dos dois e envia diretamente para o idoso. Na mensagem, avisa que vai continuar relatando qualquer lugar para onde eles forem. Já longe dos olhares, Choi pergunta por que Tae-sung resolveu marcar aquele encontro tão de repente. Tae-sung vai direto ao ponto. Ele revela que tem alguém seguindo seus passos. A informação pega o Choi de surpresa, que momentos antes dentro do carro, o próprio motorista decide abrir o jogo. Ele confessa para Tae-sung que recebeu ordens do avô para vigiar tudo o que ele faz, inclusive os lugares que frequenta e as pessoas com quem se encontra. Tae-sung pergunta por que ele está revelando isso. O motorista explica que acredita que seria exatamente o que a falecida avó de Tae-sung gostaria que ele fizesse. No passado, o homem não conseguiu ajudar quando deveria, agora quer pelo menos tentar fazer diferente. Voltando para o presente, Choi pergunta o que aconteceu entre ele e Hae-bom. Tae-sung responde sem rodeios. Eles terminaram. Choi fica completamente surpreso e logo entende que toda aquela confusão deve ter relação com as ameaças do avô. Ele então pergunta como Tae-sung está lidando com a situação depois de voltar a morar na residência do idoso. Tae-sung explica que Hae-bom está temporariamente na casa de um conhecido. Em seguida, aproveita para perguntar como sua mãe está. Choi garante que por enquanto tudo continua normal com ela. Depois disso, Tae-sung quer saber quanto seu pai sabe sobre toda aquela história. Choi confirma que seguiu exatamente o plano combinado. Por enquanto, o pai de Tae-sung ainda acredita que ele continua procurando por Hae-bom. Tae-sung avisa que pretende encontrá-lo em breve para contar a verdade pessoalmente. Choi decide na hora que vai junto. Logo depois, aproveita para perguntar sobre um homem chamado No Cheo. Só que, antes que possam continuar, a porta se abre. Um novo rapaz entra pedindo desculpas pelo atraso e explica que ficou preso no trânsito. Choi então apresenta Mu-young, o investigador responsável pelo caso. Mu-young não perde tempo. Ele abre os documentos e começa a explicar tudo o que descobriu sobre No Cheo. O homem tem 34 anos e uma ficha criminal enorme. Além disso, é conhecido no submundo por aceitar praticamente qualquer tipo de serviço sujo, desde que o pagamento seja bom o bastante. Segundo Mu-young, No Cheo costuma trabalhar apenas para clientes ricos, e existe um motivo para ele ter uma reputação tão forte nesse meio. O sujeito realmente cumpre o serviço que promete, só que existe um detalhe ainda pior.
Depois de terminar cada trabalho, Nocheol começa a extorquir os próprios clientes. Ele ameaça revelar tudo o que foi contratado para fazer, caso não receba ainda mais dinheiro. Choi acha aquilo absurdo e pergunta por que ninguém simplesmente denuncia o criminoso. Mu-young explica que os clientes não podem fazer isso tão facilmente. Afinal, só o fato de terem contratado Nocheol já prova que eles também estavam envolvidos em atividades ilegais. Tae-sung escuta tudo em silêncio até finalmente perceber o ponto mais importante. Se Nocheol usa essas informações para chantagear os próprios clientes, então provavelmente ainda guarda provas de todos os trabalhos que realizou. E isso pode ser exatamente o que eles precisam. Enquanto Tae-sung começa a enxergar uma possível saída, Haebon aparece na casa de Young-hee brincando com o gato. O bichinho está todo confortável no colo dele. Young-hee observa a cena e brinca, perguntando de quem aquele gato gosta mais afinal. Haebon sorri e comenta que, na verdade, sempre gostou mais de cachorros. Mesmo assim, admite que gatos também são muito fofos. Só que essa conversa acaba trazendo uma lembrança de Tae-sung. No passado, Haebon perguntou se ele preferia gatos ou cachorros. Tae-sung respondeu que escolheria um gato, porque cachorros são apegados demais e ficam seguindo os donos para todo lado. Haebon então comentou que preferia cachorros e até sugeriu que os dois adotassem um no futuro, só que Tae-sung recusou imediatamente. Confuso, Haebon perguntou se ele não gostava de animais. Tae-sung respondeu que não era esse o problema. Ele simplesmente não tinha interesse em cuidar de mais ninguém além do próprio Haebon. Só de lembrar daquela resposta, o peito de Haebon aperta. Young-hee percebe imediatamente a mudança em sua expressão, então se aproxima e diz com calma que, se ele estiver com vontade de chorar, não precisa segurar. Haebon tenta resistir, mas não consegue. As lágrimas começam a cair e ele desaba ali mesmo. Young-hee se aproxima e abraça o garoto, oferecendo apoio sem pressionar por nenhuma explicação. Depois de algum tempo, entrega uma bebida fraca para ele. Haebon acaba pedindo desculpas, achando que está fazendo Young-hee perder dias de trabalho por sua causa. Só que o rapaz garante que isso não é problema. Ele consegue trabalhar de casa quando precisa. Haebon experimenta a bebida e comenta que ela é tão doce. Young-hee logo avisa para ele não exagerar, porque fica bêbado muito rápido. Haebon brinca que ouvir isso só deixa ele com ainda mais vontade de beber. Young-hee ri e prefere colocar um pedaço de frango na mão dele, mandando que coma em vez de continuar enchendo a cara. Só que, depois de tomar mais um gole da própria bebida, Young-hee fica sério. Então pergunta o que realmente aconteceu para Haebon chegar àquele estado. A pergunta pega o garoto de surpresa. Haebon coloca a lata sobre a mesa e permanece em silêncio por alguns segundos. Dessa vez, porém, decide contar tudo. Ele começa voltando ao dia em que Tae-sung precisou ir ao funeral da avó. Depois que ele saiu, Haebon limpou a loja como sempre fazia. Logo depois, correu até o supermercado para comprar comida para preparar o almoço. Haebon sabia muito bem como era doloroso perder alguém. Por isso, queria pelo menos fazer alguma coisa que trouxesse um pouco de conforto para Tae-sung e sua mãe. Ele terminou as compras e tentou voltar para casa o mais rápido possível. Só que quando já estava quase chegando, um homem ruivo apareceu no caminho. O desconhecido chamou Haebon pelo nome. Depois, perguntou diretamente se ele era o marido de Tae-sung. E foi exatamente ali que todo aquele pesadelo começou. Sem dar muita explicação, o homem avisa que o Sr. Cha quer vê-lo. Quando Haebon pergunta quem é essa pessoa, o ruivo simplesmente responde que se trata do avô de Tae-sung. Haebon fica completamente surpreso. Nem Tae-sung, nem a mãe dele tinham comentado sobre esse avô antes, então aquele convite repentino parece estranho demais. Mesmo assim, o ruivo já abre a porta do carro e manda Haebon entrar. Só que ele não é bobo. Na cabeça de Haebon, se o avô de Tae-sung realmente quisesse conhecê-lo, Tae-sung provavelmente teria avisado antes. Como nada daquilo faz sentido, ele recusa na hora e diz que não pode ir. A resposta não agrada nem um pouco o ruivo. Assim que Haebon tenta sair dali, o homem perde a paciência e o agarra. Haebon tenta se soltar, sentindo uma dor absurda, mas a pressão é forte demais. Pouco depois, ele perde as forças e acaba desmaiando. Algum tempo depois, Haebon já está desacordado dentro do carro. O celular de Haebon começa a tocar, mas o ruivo simplesmente rejeita a chamada. Depois, prende o cabelo com a maior tranquilidade e reclama que o garoto poderia ter colaborado desde o começo sem obrigá-lo a usar a força. Mais tarde, eles chegam a uma propriedade bem afastada. Haebon finalmente acorda, ainda meio desnorteado, e já escuta alguém mandando ele levantar rápido porque o presidente está esperando. Haebon não demora para perceber. Aquele homem só pode ser o avô de Tae-sung. E o velho também não perde tempo. Sem nem começar uma conversa direito, ele desliza um celular na direção de Haebon. Quando o garoto olha para a tela, o sangue chega a gelar. Na imagem, a mãe de Tae-sung aparece rendida e amarrada no chão. Haebon reconhece ela na mesma hora e pergunta desesperado o que aquilo significa. O avô responde com a maior frieza que aquele é o castigo que uma mãe merece por ter criado o próprio filho da forma errada.
Raibon fica indignado. Ele lembra ao velho de que aquela mulher é a própria filha dele, mas nem isso parece mexer com o homem. O avô responde que alguém que abandona o próprio pai não pode mais ser considerada filha de ninguém. Raibon fica chocado com o jeito que ele fala e pergunta como consegue agir daquela maneira sem sentir nada. Só que o velho rebate dizendo que Raibon é quem deveria estar fazendo essa pergunta para si mesmo. A partir daí, ele começa a jogar toda a culpa em Eunseon. Segundo o avô, ela deveria ter acabado com o relacionamento dos dois assim que percebeu o que estava acontecendo, em vez de permitir que Taesung e Raibon chegassem ao ponto de se casar. Para ele, aquela união não faz sentido nenhum. O homem chega até a dizer que talvez aceitasse a situação caso Raibon fosse uma mulher, mas, do jeito que as coisas são, considera tudo aquilo apenas uma grande perda de tempo. E então, vem a ameaça de verdade. O avô deixa claro que Raibon e Taesung até podem continuar juntos. Só que, se escolherem fazer isso, Eunseon vai passar o resto da vida presa numa ala psiquiátrica. Raibon fica apavorado. Naquele momento, ele entende que aquilo não é uma conversa, e muito menos uma proposta. O velho já decidiu tudo. Sem enxergar outra saída, Raibon abaixa a cabeça e implora para que ele solte Eunseon. O garoto admite que ele e Taesung nunca conseguiriam ser felizes sabendo que ela estaria sofrendo por causa dos dois. O avô aceita a resposta com a maior naturalidade do mundo. Ele diz que já esperava que Raibon tomasse essa decisão e comenta que pelo menos o garoto não se mostrou ingrato. Só que as coisas ainda estão longe de acabar. Logo depois, o ruivo agarra Raibon pela roupa sem aviso. O garoto mal consegue reagir antes de ser arrastado e jogado com força no chão. O homem se aproxima e avisa que, a partir daquele momento, Raibon vai ficar preso ali com ele. E ainda deixa uma coisa bem clara. Se Raibon tentar gritar, chamar alguém ou fazer qualquer coisa que ele não goste, vai acabar vendado e completamente amarrado. Então, é melhor ficar quieto e obedecer. Caído no chão, Raibon finalmente entende a situação. No fundo, a escolha dele nunca importou. Desde o momento em que entrou naquele carro, já não existia mais uma saída fácil. Pouco depois, ele acaba mesmo trancado num quarto pequeno e completamente isolado. Com apenas um colchão no chão, Raibon passa os dias praticamente sem fazer nada. E quanto mais o tempo passa, mais sua cabeça fica presa em Taesung. Ele sente falta dele todos os dias e passa horas imaginando onde o rapaz está, se está bem e se ainda está procurando por ele. O problema é que ficar sozinho naquele lugar começa a cobrar um preço. Sem ninguém por perto e preso entre quatro paredes, todos os traumas antigos de Raibon começam a voltar de uma vez. Ele passa cada vez mais tempo deitado, pensando em quando vai conseguir sair dali e se algum dia a vida deles vai voltar ao normal. A sensação de não poder fazer nada vai ficando cada vez pior. Em alguns momentos, Raibon chega até a perder a vontade de tentar fugir. E isso faz ele sentir ainda mais raiva de si mesmo, porque parece que está simplesmente aceitando tudo aquilo. Mesmo assim, ele se recusa a desistir de vez. No meio de toda aquela situação, Raibon continua agarrado a uma única certeza. Taesung não vai abandonar ele. Por mais que demore, ele acredita que Taesung vai continuar procurando até descobrir onde ele está. E é justamente essa esperança que faz Raibon continuar aguentando. Então é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem assistir mais um, ele vai estar aparecendo aí na tela. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar aquele like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até o próximo vídeo.